Olá, meus amigos e minhas amigas dos concursos. Eu sou Thales Braguini Leão, juiz federal, professor de Direito, e vou começar aqui com vocês agora uma sessão do Thales Responde por meio de vídeo. Geralmente eu faço esse perguntas e respostas no meu Instagram por meio de simples caixinha de perguntas e eu digito a resposta. Mas como eu sofri um acidente, que eu já falei para vocês lá no Instagram como que foi esse acidente, eu resolvi então tentar gravar hoje um vídeo com as respostas das perguntas que vocês me fizeram durante o final de semana. Então se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e não me segue ainda no Instagram, começa a me seguir lá porque eu tenho conseguido fazer boa interação com os usuários, com os seguidores, e a gente tem conseguido conversar sobre vários assuntos dos concursos e talvez você possa conseguir esclarecer alguma dúvida, trocar uma ideia comigo. Então corre lá e me segue também no Instagram. E se você está assistindo pelo Instagram, não deixe de curtir o vídeo, recomendar para os seus amigos, isso ajuda muito o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui nas redes sociais. Inclusive também pelo YouTube, é muito importante você deixar aqui o like, deixa aquele likezinho, aquele joinha no vídeo, segue o canal e, se puder, recomenda para os seus amigos, encaminha para aquele grupinho de WhatsApp, de Telegram, mostra que a gente está fazendo esse trabalho aqui, porque para mim é muito importante para poder saber se vocês estão gostando ou não. Falando nisso, como eu estou fazendo esse vídeo, obrigado porque estou com dificuldades para digitar, eu fiquei meio na dúvida. Vocês preferem que eu faça essas respostas sempre pelo próprio Instagram, ou de vez em quando fica legal fazer também por vídeo e a gente tentar fazer uma interação um pouco mais dinâmica, igual essa que eu vou tentar fazer hoje? Deixa um comentário aqui pra mim, deixa eu saber o que você acha, se é melhor sempre pelo Instagram mesmo, ou de vez em quando, não precisa ser sempre, eu fazer um vídeo juntando as melhores perguntas para eu fazer um bem bolado aí dessas respostas. Eu vou tentando, pelo menos nesse período que eu estou me recuperando, fazer algumas vezes por vídeo para poder manter essa nossa interação no período em que está um pouco complicado para eu ficar digitando. Por falar nisso, a nossa primeira pergunta de hoje é justamente sobre o acidente. Foi perguntado assim: a inevitável, como foi esse acidente? Eu fiz um post semana passada explicando mais ou menos, até em tom de brincadeira, mas foi exatamente aquilo. Eu estava de bicicleta, estava descendo, não estava correndo muito, estava só na velocidade da descida mesmo. Um cachorro atravessou a rua muito rápido, a rua era escura e não deu tempo de desviar, eu comecei a frear, mas não foi o suficiente. Eu realmente acabei atropelando esse cachorro, eu capotei por cima dele e consegui a façanha de quebrar as duas mãos ao mesmo tempo. Foram duas fraturas aqui na minha mão direita e na minha mão esquerda. Tem dificultado um pouco para digitar, mas já está melhorando, tenho sentido cada vez melhor a força voltando, a flexibilidade está voltando, então tudo isso já está passando, eu já estou conseguindo retomar as atividades normais e já está superado isso daí, só ficar mais um tempo aqui com a imobilização para a fratura consolidar e logo já começa o trabalho de reabilitação, tudo isso daí faz parte e não é isso que vai me impedir de seguir fazendo as coisas que eu gosto de fazer e que tem tomado conta do meu cotidiano. Então, essa parte podem ficar tranquilo, já estou me sentindo bem melhor, não tenho sentido dores, tanto é que nem preciso tomar medicação para controle de dor, então está bem controlado mesmo. Muito obrigado por todo mundo que mandou mensagens positivas e desejou a minha melhora, fico muito agradecido com a preocupação de vocês. Vamos para a próxima pergunta. Outra pergunta que foi feita aqui, eu selecionei algumas que eu achei mais interessantes, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, tá? Perguntaram: quantos anos demorou da sua formatura até passar para juiz? Eu me formei em comecinho de 2010, eu encerrei o curso em 2009, então janeiro de 2010, tomei posse em maio de 2014, então exatos 4 anos e 5 meses entre a minha formatura e a minha posse. Quem assistiu o meu vídeo contando a trajetória, que inclusive quem não assistiu assista, eu vou deixar a indicação dele aqui, lá eu explico como que foi esse fim de faculdade, o nosso 6º ano da faculdade, foi um pouco tumultuado para mim, eu cheguei a desistir de concursos e depois eu voltei a estudar. Então, o período em que eu fiquei estudando direto até tomar posse foi em torno de 3 anos e pouco, porque teve um ano que eu realmente fiquei sem estudar logo após me formar. Outra pergunta é se eu fiz cursinho para passar no concurso de juiz ou se eu estudei por conta própria. Um pouco de cada, também contei isso na minha trajetória, eu fiz um pouco de cursinho,
eu tinha dificuldade de ver aulas, especialmente de professores ou de matérias que eu não gostava muito de ver aula. Então, algumas matérias eu preferia estudar por livro, outras eu preferia aulas, ou livro e aulas, uma coisa complementando a outra. Então, é uma sugestão até, vocês podem não necessariamente comprar o curso inteiro e ver todas as aulas. Como hoje a maioria dos cursos é via online, você pode ver na sua casa, tranquilo, você pode selecionar os módulos em que você realmente vai render vendo as aulas e nos demais estudar por conta própria. Nada impede de fazer isso. Eu fiz bastante isso, algumas matérias eu vi todas as aulas, outras só algumas, outras eu via que realmente aquele professor não dava certo para mim, às vezes era um professor muito elogiado pela grande maioria, mas eu não gostava. Isso é pessoal, não tem nada a ver com o professor, tem a ver com o seu estilo de ver aulas. Então algumas coisas não dão certo mesmo, vocês vão adaptando e eu fiz isso, para mim foi esse o caminho. Outra pergunta aqui, e também tem a ver com a preparação para concursos: quais os principais erros que você percebe na preparação para concursos? Então, os principais erros que eu poderia apontar, o principal erro: querer pegar uma coisa pronta que foi feita para os outros e achar que aquilo necessariamente tem que dar certo para você. Não funciona assim. Existem coisas que são pessoais. Existem circunstâncias, tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de ver aula. Eu tive amigo que passou em concurso sem ter lido nenhuma doutrina, ele simplesmente assistia a aula, anotava tudo, complementava com resumo, fazia questões e passou. Eu não conseguiria, tem gente que consegue. Então você precisa adaptar o seu estilo. Assim como tem gente que gosta muito de doutrina mais clássica, outros, como eu, gostam mais de doutrinas de concursos. Então, eu creio que um grande erro seja você achar que apenas o que deu certo para aquela pessoa vai dar certo para você também. E não é bem assim. Você pode pegar um pouquinho de cada. Aquela coisa que dá certo, mas aí você adapta porque nem tudo que ele falou deu certo. Eu fui fazendo assim, eu fui adaptando. Eu seguia muito o conselho de quem estava sendo aprovado, mas eu adaptava para mim mesmo. De quanto em quanto tempo revisava o assunto de cada matéria para não esquecer? Isso é bacana, revisão é importante, já fiz um vídeo sobre isso também. E eu tentava fazer revisões periódicas. Então, tudo que eu terminava de estudar, como eu sempre fazia com resumos, na próxima vez que eu fosse retomar aquela matéria, eu fazia a revisão do tópico anterior. Então, a revisão da última coisa que eu tinha estudado era conforme a próxima vez que eu ia pegar aquele tópico. Então, eu estudei Direito Penal hoje, ia voltar a estudar Direito Penal daqui a 3 dias, daqui a 3 dias eu estaria revisando o que eu estudei hoje em Direito Penal. E quando eu revisava o todo, ou seja, tudo que eu já vinha estudando, não dava para revisar isso sempre, mas eu tentava pelo menos uma vez no mês, alguma coisa assim, reabrir o caderno e ver tudo que eu já vinha estudando até ali. Era uma forma de você ver mais de uma vez no mês aquele mesmo conteúdo. Eu sei que é chato, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas no mais das vezes que você conseguir, você vai conseguir fixar esse conteúdo. Para mim acabou dando certo na insistência. De início eu achava difícil e achava chato mesmo, mas com o tempo eu fui me familiarizando e os meus resumos me ajudavam bastante nisso. Se você também é uma pessoa que gosta de fazer resumos, pode te ajudar a você fazer a revisão desses resumos. Se você apenas grifa o livro, de vez em quando dá uma revisada no que você grifou. O importante é você estar sempre tomando contato com o que você já fez para que isso não apague completamente da sua cabeça. Eu acho que revisão é uma coisa que você pode adaptar à sua melhor forma de fazer a revisão, mas não deixar de fazer é um bom conselho. Outra pergunta. Estudo para magistratura estadual e federal. Quais matérias da federal posso deixar pós-edital? Pós-edital. Geralmente o edital sai, a prova já é 1-2 meses depois, passa a primeira fase e já vem a segunda fase na sequência. Tem concurso que roda ele inteiro em menos de 1 ano, que foi o concurso que eu entrei. Olha, eu sinceramente acho que nenhuma matéria dá tempo de você estudar do zero até depois que sai o edital até a sua prova. Eu diria que dá para fazer é você ter uma base, ainda que não muito aprofundada, e quando sair o edital, você dá uma aprofundada, você dá uma revisada em determinadas matérias. Quais seriam essas matérias? Não sei, talvez um econômico, financeiro, especialmente aquelas matérias que são tradicionalmente mais decorebas, como o financeiro, lembrar todas aquelas regras da lei de responsabilidade fiscal e tudo. Mas boa parte dessas regras e dessas matérias também caem na magistratura estadual.
Então, aquelas matérias que são específicas de juiz federal, como, por exemplo, o direito previdenciário, é um universo, não tem como esperar o edital sair para estudar direito previdenciário. Então, fica complicado. Eu diria que o melhor é você deixar uns resumos, cadernos de estudos prontos, saiu o edital, vai rever, fazer algumas questões, mas sair do zero provavelmente não vai dar tempo. Qual conselho, dica você dá para quem está na faculdade e quer concurso fim? E uma outra pergunta que também tem a ver com isso, qual dica você dá para um aluno iniciante do direito? Então, para mim, a dica é a mesma. Você que está na faculdade, está começando direito, mas já pensa em concurso, já está de olho no seu concurso, já sonha em ser juiz, promotor, delegado, qualquer coisa do gênero, defensoria pública. A minha dica é a mesma. Aproveite a faculdade. Você está num período em que você tem que ampliar os seus horizontes. Não adianta você pensar em foco se você ainda não tem a base. Faz a base, pega a doutrina, pega constitucional, pega penal, processo penal. Não importa se o seu concurso ele é mais focado em determinado ponto do que em outro. Você está num ponto de fazer uma base boa, uma base sólida. Então pega tudo, pega até trabalho, processo do trabalho, não importa. Segue o cronograma da sua faculdade, tenta aprofundar com boas doutrinas, entender bem os conteúdos, revisar bem, é uma oportunidade muito boa de estudar, de aprofundar, não perca essa oportunidade. E quando você estiver já na reta final do curso, 5º ano, começo do fim, né, do 6º ano, o famoso 6º ano, que é o final depois que você terminou a faculdade, aí você realmente pode canalizar os seus estudos para um determinado edital. Mas, por enquanto, eu acho que o melhor caminho é você fazer uma base para concurso. Até mesmo porque a gente começa pensando uma coisa e, de repente, no meio do caminho pode mudar. Aí você começa achando que quer ser promotor, faz um estágio no MP e descobre que não gosta, faz um estágio na defensoria e descobre que realmente a sua vocação era ser defensor. Se você estivesse canalizando só para MP, talvez isso pudesse te atrasar um pouco no seu sonho da defensoria. Então, por isso que o ideal é a gente fazer uma base comum, uma base de direito. Você não vai perder nada com isso. Então, eu recomendaria isso para você. Está na faculdade? Pega firme nos estudos, pega firme nas doutrinas, assiste às aulas, leva a sério os estudos, porque isso vai te ajudar em qualquer concurso. E se você resolver não trabalhar, não fazer provas de concurso e trabalhar com a advocacia, vai te ajudar na advocacia também, porque advogado também precisa de conhecimento e você vai passar mais fácil na prova da OAB e vai exercer o seu conhecimento jurídico de uma maneira mais tranquila. Então, próxima pergunta. Dicas para estudo, treino de sentenças para o concurso do TRF3. Eu diria mais do que para o concurso do TRF3, esse é o próximo que a gente deve ter agora, mas para qualquer prova de sentenças. A melhor forma de você estudar para sentenças é, primeiro, aprendendo a técnica. Como aprender a técnica de sentenças? Você pode pegar cursos, existem vários que ensinam técnicas de sentenças cíveis e penais, comprar aqueles livros famosos de sentenças. Eu vou gravar um vídeo essa semana falando da minha bibliografia, que eu usei para os meus concursos, e vou mostrar quais livros de sentenças eu usei para aprender um pouco mais técnicas de sentenças. Então você vai aprender a técnica, e se você não tem muito contato com sentença, igual várias pessoas já relataram para mim, que nunca fizeram, mal leem uma sentença, então eu aconselho vocês procurarem cursinhos de treino de sentença. Existem alguns no mercado, e eu lembro de cabeça um que eu fiz, que foi o curso da Emages. Não sou patrocinado, não tem nenhum tipo de parceria. Estou falando do curso da Emages porque eu fiz faz um bom tempo, mas é a referência que eu tenho. Então, eles davam um tema, você sentenciava, mandava para eles a resposta e eles te davam o feedback dessa resposta, se estava boa ou não, se estava completa ou não, e fazia-se uma ata da rodada. Eu ainda complementava isso juntando um grupo de amigos via Skype e a gente debatia a ata da rodada antes de ser publicada a resposta oficial do curso. Então a gente tentava saber o que cada um pensou e o que cada um pesquisou depois a respeito daquilo. Era uma ótima forma de aprofundar e conhecer como os colegas tomavam contato com esse tipo de coisa. Recomendo as duas coisas, o cursinho e juntar algum grupo de amigos para debater esses temas e aprofundar e discutir. É super interessante. Eu aproveitei muito. Próxima pergunta.
Qual dica? Não, esse aqui eu já fiz. Vale a pena ler livros para as matérias periféricas, econômico, etc., ou um resumo basta? Essas matérias, elas podem ser vistas como periféricas, mas na verdade, muitas vezes a gente deixa escapar pontos decisivos nelas. Econômico é um ótimo exemplo disso. Como é uma matéria que não é muito aprofundada na grade das universidades, na grade das graduações, a gente tem sempre essa impressão que é uma matéria que não é tão importante. Mas eu percebi que vários pontos que eu estava deixando escapar nas minhas primeiras fases, e às vezes até na segunda, era por uma falta de uma base boa em direito econômico. E eu resolvi até comprar um pouquinho mais de livro para melhorar essa base e ganhar mais pontos, que era o que estava faltando para eu garantir a segunda fase. Isso me ajudou bastante. Então, o que eu recomendaria? Você pode até não pegar a melhor doutrina em direito econômico, a mais aprofundada, isso ficaria realmente para quem quer pesquisar na área. Mas eu recomendaria você pegar um livro resumo bom, um livro de concurso, de um bom autor, que aprofunda, que traz discussões contemporâneas, que pega questões de concurso, isso vai te agregar bastante e é uma matéria que não é tão pouco importante assim não. São pontos que muitas vezes eles são fáceis, mais fáceis para quem estudou, e se você não estudar, você não vai achar aquilo fácil e vai perder esse ponto. Então, eu recomendaria pegar. Próxima pergunta. Devem ser lidas todas as súmulas e jurisprudência para o cargo de juiz federal? Se a sua pergunta é súmula e jurisprudência dos tribunais regionais que você está fazendo a prova, não sei, eu nunca preocupei muito com isso. Eu ia fazer as provas sem ter de memória todas as súmulas desses tribunais. Até porque eu já comentei, eu fazia os 5, então era muito difícil lembrar todas as súmulas dos 5. Eu até dava uma olhada, mas não era uma preocupação tão grande. Mas súmula de STF e de STJ é obrigatório, especialmente quando a prova é feita pelo CESP, né? A antiga CESP, a Sebrasp. Adoram perguntar questões de súmula. Você tem que saber muito sobre súmula, saber de cor e saber interpretar as súmulas, porque é muito importante nas suas provas. Não apenas em provas objetivas, como também em provas abertas. Eu lembro que nas minhas questões de segunda fase, no concurso que eu passei, foram feitas 2 ou 3 questões que bastava saber a súmula e você teria a resposta. E também na minha sentença penal. Vários pontos controvertidos que foram colocados na minha sentença penal eram temas sumulados no STJ e no STF, e bastaria conhecer as súmulas para acertar aqueles pontos controvertidos, que já te adiantam muito no seu raciocínio para redigir a sentença. Então, súmulas de STF e STJ são obrigatórias. Você precisa saber muito bem para encarar os seus concursos. Já caminhando aqui para o fim, sinopses são suficientes para todas as fases? Sinopses sempre são polêmicas. Há quem diga que sim. Eu não conheço alguém que tenha realmente passado num concurso do nível de juiz, promotor, delegado, só com sinopse. Dizem que é possível, mas eu nunca conheci. Por que não? Porque sinopses são resumos. Resumos, eles não se preocupam em aprofundar o conteúdo. E muitas vezes o que você vai ser cobrado na prova não é apenas aquele conhecimento raso, e sim um conhecimento mais aprofundado, saber a diferença dos institutos, comparações, especialmente numa prova oral, numa prova de sentenças. Então, talvez o conhecimento que esteja nas súmulas não seja o suficiente. Você poderia pensar em sinopses em algumas matérias, que a gente falou aqui de direito econômico, poderia ser, e alguma outra matéria. Mas nas matérias principais, não tem como, vai ter que dar uma aprofundada, vai ter que, nem que for sinopse acompanhada de aula, mas alguma forma de aprofundar vai ter que ter, porque senão você vai ser cobrado e vai faltar conteúdo e o seu examinador vai perceber. Próxima pergunta, para a gente poder finalizar o vídeo, menos de 20 minutos, se tudo correr bem. Quais concursos são melhores de conciliar com o juiz federal? Procuradorias ou defensorias? Eu acho que dá para conciliar ambas, porque a grade de matéria é razoavelmente parecida. Mas se a gente for procurar a que for mais parecida, creio que procuradoria, especialmente se a gente estiver falando de AGU, que são as procuradorias federais. Só que você vai ter que estudar
trabalho e processo do trabalho, que são matérias que comumente não caem para a magistratura federal. Por outro lado, as defensorias, elas costumam cobrar um conhecimento de teoria crítica do direito, filosofia, sociologia, um pouco mais aprofundado. Se você tem uma base boa do direito teórico, se você fez uma faculdade com cunho crítico, se você tem uma base que te dá suporte para isso e se só precise dar uma aprofundada para melhorar, não vai ter problema. Agora, se a sua base é mais dogmática, mais a lei seca, então você vai sofrer um pouquinho para tentar conciliar com defensoria, pelo menos tradicionalmente. Então, depende muito das circunstâncias, mas eu apostaria que os concursos de procuradoria são mais fáceis de conciliar com a magistratura federal. Se você gostou desse formato de perguntas e respostas em vídeo, avisa para mim, comenta aí, quem sabe eu não posso fazer mais algum, manter esse formato, nem que for de vez em quando, uma vez por mês, sei lá, e não deixe de me seguir no YouTube, no meu Instagram e no meu Facebook. Um abraço, até mais, até o nosso próximo vídeo.